Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Próxima pergunta, né? Então essa pergunta assim ela se deve muito porque eu sempre observo assim quando eu faço provas maiores, né? A quantidade de calorias, né, que eu perco. Inclusive eu já fiz alguns vídeos no canal, né, falando sobre isso, né? Que depois da ultramaratona eu preciso estar comendo para não baixar a imunidade e tudo mais, né? Então eu gostaria de saber assim, a perda de peso durante ultras, né? O que acontece com o organismo durante e como deve ser a reposição depois da prova? Sim, na verdade, Felipe, essa é uma pergunta muito boa. E aí eu vou dar um exemplo que eu acho um exemplo ótimo. Não sei nem se ele está na live, eu não consigo ver quem está na live aí. Não sei se tem gente na live assistindo a gente. Se tiver, eu te falo. Tá. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Cleberton de Souza, né? Eu já acompanho o Cleberton há algum tempo. Na primeira prova de 1.000, eu não acompanhava, que ele fez de 1.000 quilômetros, eu não acompanhava o Cleberton ainda. E ele perdeu 4 quilos num dia. Caramba! 4 quilos num dia. Aí ele foi para a prova de 5.000 quilômetros na Grécia. Eu fiz todo um preparo dele pré-prova, né? Meses antes. Supercompensação, a gente trabalhou todo esse sistema dele. Ele perdeu 5 quilos nos 60 dias. Nossa! Né? Então, o que representa isso? Isso representa que, na verdade, você vai para uma prova, por exemplo, de 24 horas, né? Numa prova de 24 horas, vamos supor que você tem aí em torno de 70, 75 quilos, você vai perder uma média nas 24 horas de 10.000 calorias, ou seja, em torno de 4 vezes, 5 vezes o que você habitualmente perderia no teu dia a dia. Então, você está exposto aí a 4 vezes a tua perda. Essas 10.000 calorias, inclusive eu fiz um curso em relação a isso, tá? Você não consegue repor 10.000 calorias durante as 24 horas numa prova de ultramaratona, tá? Por quê? Porque você perde a capacidade de esvaziamento gástrico, então você não consegue ingerir, você ingere alimento até um determinado ponto e depois você já não consegue mais fazer nenhuma ingestão, né? Você vai ficando mais e mais difícil você comer à medida que as horas passam, tá? Então, como é que a gente faz isso, né? Existe até um trabalho mostrando, Felipe, que, vamos supor, de 10.000 calorias, se você teria que estar ingerindo 4 calorias por quilo numa sequência, você vai conseguir nas primeiras horas ingerir, depois você já não consegue mais fazer essa ingestão, você passa para 2, você passa para 1, e teu organismo vai negligenciando a entrada de calorias. Então, a gente prepara o atleta antes, tá? Existe o que a gente chama de dieta de supercompensação. Alguns trabalhos mostram a vantagem, outros não. Eu, especificamente, utilizo na ultramaratona esse padrão de dieta, que é você trabalhar semanas antes. É um consumo maior de proteínas e nas 48 horas antes, um consumo maior de carboidratos, tá? E você fazer um bom estoque aí do que a gente chama de glicogênio. Então, o que é o glicogênio? O glicogênio, ele se quebra e vira glicose. Quando você está correndo, você precisa dessa glicose o tempo inteiro. Se você não tiver glicose, teu organismo começa a lançar mão de outros substratos, como a gordura e como a proteína. Então, tem atletas, por exemplo, que saem de uma prova dessa com perda importante de massa muscular. Então, o que a gente tem que ter? Um bom estoque desse glicogênio para que o atleta não sofra muito essa perda de peso. E como é que é feito isso? Existe a forma da nutrição, da gente fazer isso através da nutrição semanas antes da prova,
tá? Então você vai estocando isso, e a outra forma é o treino físico, tá? Então existem padrões de treinamento físico que você se torna econômico, né? O que a gente chama de treino ergogênico. O atleta trabalha muito gastando pouco. Então, o grande segredo de economia de energia e de diminuição de gasto, diminuição dessa perda de peso durante as provas, é você ter um nível de treino adequado para se tornar econômico, tá? E como é que eu vejo isso? Eu sempre peço para os atletas me darem um feedback do que eles gastarem calorias nos treinos. E eu sei como é que é a planilha deles. E a gente habitualmente vai adequando a planilha ao tipo de dieta que se faz, tá? E com isso, a gente consegue o que se fez com o Cleberton, em que ele perca exatamente só 5 quilos em 60 dias. Então, o atleta praticamente não vai perder peso. Muitos atletas até ganham. Esse ganho é através de edema, de inchaço. O atleta incha um pouquinho, que ele fica um pouco mais inchado, ele já chega na prova um pouquinho mais pesado. Em ultramaratona, às vezes o atleta chega com 3 quilos a mais. A gente dá uma reserva para o atleta, que ele vai perder e vai retornar depois ao peso dele habitual, tá? Então, a gente faz uma dieta de supercompensação, tá? E com isso a gente minimiza, porque perda de peso significa quebra de imunidade. Significa que você vai demorar tempos depois para restaurar tudo que você perdeu. E aí o que você está perdendo? Tempo de treino e tempo aí do teu reparo corporal, tá? Respondi, Felipe? Tá bom? Ah, perfeito. Excelente. Só uma pergunta. Você falou do glicogênio, né? Como que esse glicogênio é formado? Esse glicogênio, na verdade, são vários tipos de moléculas de glicose, né? É uma fórmula, né? Esse glicogênio, ele é formado, ele é estocado, tá? Como é que ele se estoca? Ele se estoca de duas formas. Ele se estoca, ou você tem a glicose na corrente sanguínea, ou você estoca o glicogênio no fígado, ou você estoca o glicogênio no músculo, tá? O glicogênio que nós usamos, por exemplo, é quando você vai para uma corrida de explosão, né? Esses atletas que correm aí, o Bolt, tá? O Bolt precisa imediatamente da glicose que está no sangue. Ele não quer o glicogênio que não está quebrado, ele quer a glicose logo. Então, o que vai sendo feito em ultramaratona? Que a gente chama de glicólise. Isso numa corrida de 5 quilômetros, ela já começa a ser feita. Por isso que é importante que a gente faça reposição aí de carboidrato, principalmente de carboidrato. Tem gente que negligencia, né, a reposição de carboidrato. Às vezes, eu vou correr só 10 quilômetros, vou correr só 15 quilômetros, não preciso tomar nada, não preciso comer nada, nem antes e nem depois. E aí você vai diminuindo as suas reservas de glicogênio, principalmente muscular. Isso é uma grande causa de lesão, porque você começa a buscar outros níveis de combustíveis aí para o teu músculo, né? Embora tenham atletas que convivam bem com outros tipos de energia, que são aqueles atletas que optam por uma dieta low carb, né? E aí também já vem um outro assunto. Sim. Tá? E às vezes a gente coloca o atleta em low carb para depois dar um pouco mais, aí é como se a gente desse um susto nele, sabe? Sim. Ele está gerenciando o corpo com baixo nível de glicose, e aí você vai e dá glicose e faz um bom estoque de glicogênio para quando ele precisar. Então, é um recurso também que a gente usa aí em ultramaratona, tá? Ah, perfeito. Esse é um outro tema também, low carb, que também é um tema bastante abrangente, né, pra gente abordar mais pra frente aí. Sim. O low carb, as dietas paleo, essas coisas todas aí tem muito assunto também, né? Sim, com certeza. Tá? Mas o glicogênio é isso, ele tá estocadinho lá, guardado lá no fígado. Quando ele precisa sair do fígado para outros lugares, né, para a corrente sanguínea, para o músculo, ele sofre um processo que a gente chama de glicogenólise, então ele vai ser quebrado para poder
ir para a musculatura ou para a corrente sanguínea em forma de glicose, tá? Então é importante, tá, gente? Por isso que é importante aí os açúcares, né? E aí depois a gente, se vocês quiserem também, se você quiser também, a gente pode falar de tipos de açúcares aí, de tipos de carboidratos, que isso é muito importante ultramaratona, tá? Perfeito. Já vou dizendo de cara que essa coisa de maltodestrina, de gelzinho de maltodestrina, isso não é legal para ultramaratona, tá? Cai fora disso. Sério? Caramba. Ultramaratona tem que ter tipo de açúcar que queima lento, né? Para ir dando tempo e para você ir utilizando de uma forma mais adequada. Então, é a isomaltulose, é a ribose. Esses são os açúcares, assim, os gran-açúcares da ultramaratona, né? E das provas mais longas e das endurances, né? Palatinose. É a palatinose e a ribose, né? Tá. De preferência, a gente pode fazer um mix, né? Uma quantidade baixa de malto para dar aquele start e depois para os açúcares mais lentos para você manter esse start, né? Perfeito.